Amém, bom dia a todos. Se tem suas Bíblias, vamos abrir no livro de 1 de Samuel, capítulo 15. 1 de Samuel, capítulo 15. E vamos continuar nossa série que temos estado estudando, derraigando a rejeição, e estamos olhando o assunto da rejeição na vida das pessoas quando elas recebem desaprovação ou falta de valorização nas suas vidas. E estamos vendo isto porque, na minha experiência, a raiz de tantos escolhas insalubres, emoções, reações e distrações destrutivas, todas elas estão têm raízes na rejeição, mas da onde elas vêm, e é isso que eu quero ver. E eu acredito que a rejeição é a raiz de muito disso, e toda semana eu volto a repetir, estamos falando de coisas profundas. Eu digo também, isto não é psicologia, minha resposta não é psicologia, minha resposta é a verdade da palavra de Deus e uma libertação sobrenatural, é isso que estamos procurando. Por isso, hoje estamos olhando como as pessoas comumente reagem à rejeição. Várias lições eu tenho falado da reação das pessoas, e hoje vamos olhar a reação da rebelião. O que muitas pessoas fazem quando elas têm sido rejeitadas, elas são rebeldes com rebelião contra a autoridade. Vamos ler 1 de Samuel capítulo 15, 23. A lição de hoje é rejeição e rebelião. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Porque você tem rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Rejeição e rebelião. Vamos começar olhando as raízes da rebelião. Todas as pessoas no mundo têm ou têm tido algum exemplo de autoridade na sua vida. O que eu quero dizer? Elas têm tido ou têm pessoas que supostamente devem fornecer sabedoria, devem fornecer direção nas suas vidas, devem dar instruções ou ordens para que a sabedoria e a direção aconteçam nas suas vidas. Toda pessoa, não existe uma pessoa na vida que não tenha um exemplo ou uma figura de autoridade na sua vida ou no passado. Pais normalmente são o começo disso, mas como olhamos antes, algumas pessoas não tiveram os pais, talvez sejam professores, talvez sejam chefes no trabalho, treinadores, digamos, em esportes, ou neste assunto que estamos falando aqui na igreja. A Bíblia diz que Deus fornece pastores, os quais são quem trazem autoridade na vida das pessoas. Agora, num mundo perfeito, o qual não existe, no mundo perfeito, aqueles em autoridade usariam a sua autoridade de uma forma saudável. Elas têm, de alguma forma, poder, não gosto de usar essa palavra, mas, por exemplo, o teu chefe no trabalho tem um certo nível de poder e usam isso para o seu benefício. Isso seria no mundo perfeito, seja quem for, seu pai, seus pais, professores, treinadores, pastores, usam a autoridade que eles têm para o teu benefício. Ou seja, não seria de egoísmo, de ego, seria para seu benefício. E no mundo perfeito, eles usariam essa autoridade de uma forma saudável. Então você pode fazer o certo, mas de uma forma insalubre. Temos falado, por exemplo, de pais. Existem pais que entendem que podem fazer as coisas corretas, mas de uma forma abusiva ou fazendo os filhos passar vergonha. Isso não ajuda. Então, no mundo perfeito, aqueles em autoridade trariam autoridade usando amor. Isso seria muito bom. Ou com sabedoria. Qual é a melhor forma? Qual é o melhor tempo? A melhor coisa para fazer? E também em autoridade, você também precisa ter um equilíbrio. O equilíbrio é uma coisa maravilhosa na vida. Pessoas
desequilibradas são muito infelizes. Neste mundo perfeito, a autoridade funcionaria desta forma. Mas, infelizmente, isso não é o que acontece, não é? Alguns de vocês têm descoberto que a fonte mais comum de rejeição para pessoas é um exemplo, uma figura de autoridade na sua vida. Alguns de vocês têm sido rejeitados na escola por pais, mas o mais comum, se você pensa nisso, a maioria das pessoas tem experimentado rejeição por alguém em autoridade. Talvez um pai, um professor, um chefe, um treinador e, infelizmente, às vezes, pastores. O que estamos olhando esta manhã e a raiz de toda a série, na verdade, é que muitas pessoas vivem suas vidas reagindo contra a rejeição. Antes, no passado, teve a rejeição de alguém, então eles começam a viver todas as suas vidas, a vida inteira, reagindo a esse sentimento de rejeição que tiveram. Você não tem valor, você não é amado, você não tem significado nada. Então, uma reação muito comum à rejeição é a rebelião. É muito comum. A rebelião, por definição, é rejeição de autoridade. Rebelião é rejeitar a autoridade. A palavra sugere. Quando você lê a palavra rebelião, que acabamos de ver em 1 de Samuel 15, 23, a raiz no hebreu, que é o idioma original onde foi escrito, sugere hostilidade contra a autoridade, ou seja, a autoridade é seu inimigo, é o que está descrevendo a palavra, e também a rebelião envolve a desobediência. Quando você está rejeitando a autoridade, sem você querer, de alguma forma você está dizendo, eu não vou fazer o que você diz, não é? Alguns de vocês rebeldes quando eram crianças podem confirmar, é ou não é? Então, uma criança rebelde, não, eu não vou fazer o que você está dizendo, o que você disse. Mas algumas pessoas, infelizmente, vivem toda a sua vida desta forma. Em cada área das suas vidas, elas vivem suas vidas com as mãos levantadas e estão esperando que qualquer pessoa lhes diga o que fazer, lhes dê instruções, correção, qualquer coisa, eles estão prontas para brigar. Estão brigando e lutando a autoridade. Gênesis 16, 12. Este seu filho será um homem selvagem como um jumento, que lutará contra todos e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Esta versão é a nova versão vivente. Eu gosto porque, falando de Ismael, os descendentes de Ismael são os árabes, e você pode ver que diz como ele vai ser um homem selvagem, como um jumento, que quer dizer teimosia. E se ele vai brigar, lutar, levantar os punhos, isto não é, mas você pode dizer, eu tenho sido, isso não é só árabes, eu tenho sido ele, levantando os punhos, os braços para brigar contra todos, não é? E se você pensa, da onde vem isso? Seu pai rejeitou ele, não é? Abraão, você não pode morar mais aqui, vá-se embora. Então como é que ele viveu o resto da sua vida? Vou lutar e brigar com as pessoas. Por isso, a rebelião é um ponto de vista. O ponto de vista é como você pode olhar a vida. O seu ponto de vista é o que você vê e como você vai interpretar o que você vê. São duas coisas. Duas pessoas podem olhar a mesma coisa e os dois chegam a conclusões diferentes. Veja bem, a rebelião é um ponto de vista, o qual olha para a autoridade de uma forma incorreta. Lembre-se que falamos semana passada de pessoas que vivem com pessoas rejeitadas. Pessoas rejeitadas vivem uma vida
com proteção, se protegendo de muitas formas, relacionamentos e tudo isso, mas agora a rebelião é lutando para se proteger. Alguém no passado que tinha autoridade me fez passar vergonha, me abusou, seja o que for. E então agora, o resto da minha vida eu vou me proteger. E tem pessoas que fazem isso em todo lugar que vão. Eles brigam com os professores, brigam com o chefe. Você já trabalhou com alguém que não tem razão nenhuma? Eles estão ali e tem que ser demitido logo porque só fazem brigar com todo mundo? Isto é verdade e infelizmente as pessoas trazem esse espírito na igreja, no reino de Deus. E a única forma que eles sabem viver é: eu vou me proteger, porque esta foi a mensagem que eles receberam, que aqueles na autoridade não são pessoas seguras. Alguém que está encarregado, alguém que tem autoridade, não são pessoas seguras. Vão abusar você, vão fazer você passar vergonha e vão se aproveitar de você. Por isso você tem que se aproveitar contra isso o tempo todo. E isto é o triste da rejeição. Temos falado de situações dolorosas do passado e o motivo pelo qual temos que fazer isso não tem a ver com psicologia. O problema é que a rejeição traz dores do passado aos relacionamentos presentes. Este é o motivo pelo qual, quando eu comecei a ficar interessado nas reações que as pessoas têm, às vezes você dá conselho às pessoas na igreja e um pastor tem que trazer autoridade. Tem pessoas que fazem coisas ruins, você não pode falar assim, você não pode fazer isso, e às vezes isso é muito simples. Não é pessoal contra você, simplesmente, olha, quando você diz isso, que todo mundo quer te matar, isso não é certo, não diga mais isso, mas às vezes eu tenho reações intensas, o que deveria ser algo simples, informação simples, olha, isso não vai funcionar, não faça isso, faça outra coisa, não fale mais isso, e o incrível Hulk sai deles, olha, a tua reação não está de acordo, não está alinhado com o que estamos falando. E o que isso me diz é que você não está lutando, brigando comigo, não é? Então, pelo fato de que teu pai tratou mal você, abusou, fez você passar vergonha, agora alguém, a autoridade lhe diz e você... Calma. Eu não sou teu pai? Eu não estava lá. Eu não sou teu ex-esposo? Eu nunca me casei com nenhum outro, a não ser Lisa, eu prometo. Então este é o problema. Tem pessoas que você tem trabalhado com pessoas assim, como quem diz, olha, qual é teu problema, cara? Ele não está brigando com o chefe. Ele está brigando com o seu professor, seu treinador, seus pais. Alguém em autoridade que no passado eles tiveram esta mensagem: toda autoridade não é segura e eu não vou permitir que você me vá ferir ou me faça passar vergonha, me abuse, se aproveite de mim. Vamos ver 3 manifestações da rebelião. Como a rebelião funciona? Primeiro, em algumas pessoas, a rebelião eles fazem que existe uma separação da autoridade. Separação de autoridade é o que eles fazem. A resposta que algumas pessoas têm: ficar longe, se afastar. Por isso, agora você se salva, você vem na igreja. A igreja não é meu plano, tá? Você pode ler a Bíblia e você tem um pastor, e isto é parte da vida. Eu tenho que trazer autoridade nas pessoas. Diferentes membros da igreja têm que trazer autoridade. Para algumas pessoas, a resposta é esta: se eu fico longe de você, você nunca vai me ferir, nunca vai me magoar. Por isso, Deus coloca um pastor na sua vida. E se você diz a palavra pastor, pastor é alguém que dá direção, alguém que leva as ovelhas, alguém que dá... E algumas pessoas precisam de direção desesperadamente, mas elas nunca fazem uma pergunta, nunca fazem perguntas.
Elas nunca se abrem para pedir. Esta é uma das minhas frustrações como pastor. Eu tenho pessoas que nunca têm falado comigo sobre nenhum problema na sua vida, a não ser quando o problema explode como uma bomba nuclear, e aí eles vêm para mim e me dizem, ela me abandonou na cadeia. E eu digo, peraí, faz quanto tempo que isso está acontecendo? Ah, pastor, 30 anos. 30 anos? Por que você me diz agora? Isso não é justo que você me ligue às 11h59 com 59 segundos. Pastor, o que você acha que eu devo fazer? Mas é assim que acontece? Eles pensam, se eu não me aproximo de você, se eu fico longe de você, você não pode me ferir. E tem pessoas que separam da autoridade. Segunda manifestação da rebelião é rejeitar a autoridade. Daí, para algumas pessoas, qualquer pessoa na sua vida que lhes dá conselho, que lhes dá instruções, ou talvez lhes dá correção. Se estão fazendo alguma coisa errada, vou lutar contra isso. Vou resistir, não vou fazer o que eles estão me dizendo fazer. 1 Samuel 15, 13 e 14. Quando Samuel encontrou a Saul, ele lhe disse, que o Senhor te abençoe, disse ele, eu cumpri a ordem do Senhor. Mas Samuel perguntou, então o que é este ruído das ovelhas e cabras e o mugido de bois que eu estou escutando? Esta escritura que fala de feitiçaria, que vamos falar disso, é dita a um homem chamado Saul. Saul recebeu instruções. As instruções vieram de Deus, mas foram ditas por um homem. Tem pessoas que têm problema com isso. O homem de Deus diz a ele, isto é o que Deus quer que você faça. Você vai lutar contra este povo e tudo tem que ser destruído. O problema é que Saul era um rebelde. Não temos suficiente informação para saber como foi seu relacionamento com seu pai, como é que ele virou assim, não sabemos, mas claramente ele tinha problemas com a autoridade. E por isso, aqui está, eu não estou de acordo de que eu devo matar tudo. Ele começa a fazer suas próprias regras. E então, por causa disso, eu quero ficar com as ovelhas, eu quero ficar com as cabras, eu quero ficar com aquele cara. Em outras palavras, você não vai me dizer o que fazer porque eu sei o que é melhor. Por isso, para algumas pessoas, elas não fazem o que alguém, a autoridade, lhes está dizendo. O chefe lhes diz uma coisa, eles fazem o contrário. O seu treinador lhes diz uma coisa, fazem o contrário. O professor lhes diz uma coisa, fazem o contrário. Pais, o contrário. Pastores, o contrário. Eu não vou fazer o que você está me dizendo. Mesmo que eu tento explicar isso às pessoas. O motivo pelo qual eu estou lhe dizendo a fazer isso é porque eu sei o ruim que vai acontecer, o mal que vai acontecer se você não fizer. Mas você nunca passou por isso, eu já passei por isso. Eu estou tentando lhe ajudar, mas eles sempre lutam e resistem à autoridade, não vou fazer. Ou ficam com raiva, magoados. Tem pessoas que esta é a reação natural deles. Olha, eu quero que você faça isso. E ficam magoados. Por que você vai ficar magoado se eu somente quero lhe ajudar? Não é? E isto é teimosia. Alguns de vocês têm crianças. Você já brincou isso com seu filho? Seu filho tem rebelião, rebelião está no coração da criança. Você diz, olha, eu não quero que você vá deitar. Eu não quero que você vá dormir. Ah, tá, vou fazer você dormir. Isso, quando a criança tem 3 anos, é engraçado. Mas se você tem 63 anos e você ainda vive sua vida dessa forma, eu acho que você deve fazer o contrário. Não viva para Deus. Vá pecar. Vou fazer isso. Isso não faz sentido. Mas infelizmente algumas pessoas vivem assim. Tem 2 tipos diferentes de rebeldes. Alguns são rebeldes abertos. Você o sabe no momento que você fala com eles, é a forma como eles se vestem, a roupa deles é como rebeldes. Eles dizem no aberto, quando você fala com eles, ficam vermelhos, eles gritam, endurecem o pescoço, é rebelião aberta. E isso é verdade, isso ocorre. Eu penso da minha família,
Éramos 5 filhos, tínhamos 2 rebeldes abertos, minha irmã, e havia outro, eu não me lembro quem era, mas abertamente rebeldes, nós brigávamos. Mas o segundo tipo de rebelde é o silencioso. E Saul era assim, quando Samuel disse a ele, você precisa fazer isso, estas são as instruções de Deus, ele não disse, de jeito nenhum. Ele disse, sim, vou fazer. E foi e fez o que ele quis, que foi o contrário. Ou seja, rebelde silencioso. 3 das minhas irmãs eram rebeldes silenciosos. Elas sorriem, mas por dentro a rebelião era tão forte como a minha e da minha outra irmã, que éramos os rebeldes abertos, rejeitando a autoridade. Essa é a segunda manifestação da rebelião. A terceira manifestação da rebelião rebeldes atacam a autoridade. Não é suficiente dizer não vou fazer isso, mas na verdade eles estão decididos a atacar seja quem for que está em autoridade, seja o professor, seja o chefe, o treinador ou o pastor, seja quem esteja em autoridade. Isto é o interessante. Os rebeldes gostam de encontrar falhas nos que estão em autoridade. Eles examinam. Eu fico às vezes impressionado. Esta semana alguém me disse, este cara está com raiva, está falando de uma conversação que aconteceu 10 anos atrás. Um pequeno comentário, e ele até hoje ele está pronto e diz que eu sou o anticristo. Eu digo, peraí. Por quê? Porque isto é o que os rebeldes fazem. Eles encontram falhas, 2 de Samuel 15, 2 e 3. Absalão se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era. E ela respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia, sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. Absalão foi um rebelde, ele causou uma rebelião, acabou dividindo o reino de Israel, rejeitando a autoridade. E o que é que Absalão fez? Absalão encontra falhas. Qual é o teu caso? Para que você está aqui? Qual foi o problema que você tem no reino? Ah, sim, tem razão. Sabe por que você tem esse problema? É porque o rei, que é meu pai, não está fazendo as coisas bem feitas. E isto é o que os rebeldes fazem. Olha, por que você acha que ele está fazendo essa escolha? Qual é o motivo pelo qual ele faz isso? Porque faz sentido? Não, não é isso. Tem que haver um motivo pelo qual está fazendo isso, encontrando falhas. Então, por que pessoas? Olha, rebeldes são os maiores críticos em toda a vida. Por quê? Outra vez, é este assunto da proteção. Se eu posso encontrar uma falha na pessoa que está encarregado, então eu não tenho que fazer o que eles dizem. Eu não tenho que obedecer, eu não tenho que cooperar. Por que eu tenho com aquela cara assim, engraçada? Por isso eu rejeito toda autoridade. Rebeldes são críticos, constantemente estão criticando. E rebeldes na igreja cansam seus pastores. Por quê? Porque constantemente eles estão estão encontrando falhas. Por que eles fazem isso? Provavelmente orgulho é parte disso, mas também por isso eu tenho o direito de rejeitar a autoridade, porque eu encontrei uma falha. Eles analisam para encontrar falhas. E não é difícil. Pais, treinadores, professores e pastores, todos são humanos. Eles vão ter falhas. Eu não conheço ninguém perfeito. Eu nunca conheci um ser humano que seja perfeito. Mas o que eles fazem, e o que a Escritura nos diz, é que os rebeldes normalmente procuram, eles alistam outros.
Eu nunca conheci um rebelde que gosta e está feliz de ser rebelde sozinho. Nunca. O que é que os rebeldes fazem? O que Absalão fez? Por que você acha que vai fazer isso? Ele não te ajudou. Ele não diz feliz aniversário para você. Eu sei por quê. Ele não se importa com você. E eles alistam outros. Se tem um rebelde na igreja, tem um rebelde no trabalho, não importa. E eles estão em todos os lugares. Eu estava na África do Sul 2 semanas atrás, dando uma olhada num edifício, e eu me lembrei que nós tínhamos funcionários e tinha um rebelde no trabalho, e ele fazia a vida um inferno para todos, porque ele não estava feliz, ele queria alistar e ninguém queria trabalhar, porque o rebelde estava começando uma rebelião. E o mesmo acontece na igreja. Eles alistam, eles procuram a outros. Tem pessoas que de repente começam a me tratar de uma forma engraçada. Peraí. Com quem você tem estado falando? Eu agora entendo. E por que fazem isso? Porque rebeldes alistam outras pessoas, sabe por quê? E isto, eu sempre gosto dessa resposta. Pastor, muitas pessoas estão dizendo... Não. Você e as pessoas que estão falando, isso não é muitas pessoas. Por quê? Porque, olha, é assim que funciona. Se eu digo, eu acho que ele não presta para nada... Sabe o que eu estava pensando? Tá vendo? Tem razão. Eu agora me sinto justificado em rejeitar a autoridade. É assim que a rejeição se manifesta e pode ver. E na história, isto é verdade em todo negócio, em toda a igreja do mundo, em tudo. Sempre que há pessoas, mas em nosso companheirismo, nossas igrejas, já estamos passando 3.000 igrejas no mundo. Com os anos, temos tido pastores que viraram rebeldes. Eles decidiram, não vou fazer. Se você quiser isso, eu vou tirar minha igreja, minhas pessoas, tirar eles do companheirismo. Eu tenho conhecido todos eles pessoalmente. Eu posso dizer a você, com certeza, todos eles tinham problema de rejeição. Eu conheço alguns deles, eles tinham problemas com seu pai. E agora estão fazendo uma obra para Deus, mas eles começam a pensar, o pastor mente é o anticristo, ou seja, quem era o pastor deles não prestava. É uma raiz que está produzindo coisas terríveis. Por quê? Porque a rebelião é rejeitar a autoridade. E rejeição é a raiz desse problema. Vamos falar segundo do custo da rebelião. O grande perigo da rebelião é que separa você de relacionamentos saudáveis. Ok? Veja, ser uma pessoa solitária não é bom, é insalubre. Eu sei que há pessoas aqui que você não gosta de falar com ninguém, você é bem privado e tudo isso. Mas qualquer pessoa que é um solitário e se separa de ter relacionamentos com pessoas, isto produz coisas insalubres. Escuta bem, toda vez na vida que você é o único experto que tem na sua vida, em cada assunto da sua vida, isso é perigoso. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que o coração é enganoso. Tem pessoas que me dizem, uau, que coisa que você disse, que coisa. Parece uma invenção nova, mas isso está estranho, isso está errado. Você não pode ser o único experto ou a única autoridade na sua vida. Toda pessoa que se torna a única autoridade na sua vida, você vira uma pessoa maluca, doida. Isso não é saudável para você. Você passa a ser um único experto. Eu lido com pessoas, olha, por que você vem na igreja se você não vai ouvir nada que o pastor diz? Então, o que você está querendo dizer é que você é seu próprio pastor. Para que você precisa de mim? Por que você está aqui? Se você é seu próprio pastor, se você é a única autoridade que tem na tua vida, você vai fechar o que todos estão dizendo e todo mundo está errado. Isso não vai funcionar. Veja bem, você vai chegar a conclusões erradas se você acredita que você tem direito a rejeitar toda a autoridade. Eu prometo a você, você vai chegar a conclusões erradas. Provérbios 12:15. O caminho de um tolo parece reto aos seus próprios olhos, mas aquele que escuta conselhos é sábio.
O problema é que você pode ser um tolo aos seus próprios olhos e dizer, eu estou certo, eu sei que eu estou certo, eu sei que eu tenho razão. Em muitos anos de lidar com rebeldes, rebeldes fazem as coisas mais tolas. E o que assusta das tolices que eles fazem é que para eles faz sentido. Por exemplo, vocês querem se jogar de uma montanha. Olha, se você se joga da montanha, você vai morrer. Eles dizem, que boa ideia. Isso não parece certo até que morrem. E uma vez que caem e se esmagam completamente, acham, tinha razão, tá vendo? E eu pergunto, como é que tem funcionado? Ser rebelde, como é que isso funcionou para você na escola? Como é que funcionou ser rebelde no trabalho? Eu conheço pessoas que têm tido 60 trabalhos. Como é que isso faz sentido? Me explica. Veja seus relacionamentos. Isso não faz sentido, mas para eles faz todo sentido na vida ser assim. Por isso, a rebelião faz com que você perca o benefício da sabedoria. Eu vejo pessoas que estão tendo dificuldades, eu posso ajudá-las. Às vezes eu tenho passado pelo que eles estão passando. Eu posso lhe ajudar, mas por causa da rejeição, medo, lutar com autoridade, não pedem ajuda, ou se pedem ajuda, não escutam, não recebem, então elas perdem o benefício da sabedoria em toda a área da vida. Por exemplo, um professor, supostamente é alguém que sabe coisas que você não sabe, estão lá para lhe instruir. Seu chefe está numa posição, ele tem um negócio, está numa posição, sabe coisas que você não sabe, e isso é verdade em todas as áreas da vida. Pais supostamente devem ser mais inteligentes que os filhos, isso não sempre é verdade, mas deve ser assim, e pastores também devem ser o mesmo. A rejeição traz destruição. Escuta qual é o problema. Alguns de vocês têm assistido muita televisão. Escuta. Sabe por quê? Porque os filmes sempre mostram duas coisas. Primeiro, o filme sempre mostra que aquelas pessoas em autoridade sempre são idiotas. Esta é a minha teoria, eu não tenho certeza, mas eu vou dizer minha teoria. Aqueles que fazem filmes são problemas com autoridade. Por exemplo, já ouviu falar de Steven Spielberg? Ele fez filmes, e eu tenho falado disso, eu tenho lido livros. Steven Spielberg faz filmes e o pai sempre é um idiota. Sabe por quê? Porque ele cresceu com raiva do seu pai, porque seu pai teve um caso com outra mulher e abandonou a família. Por isso, todo filme que ele faz, a autoridade sempre é um tolo ou abusivo, quer se aproveitar de você. E segundo, os filmes sempre mostram os rebeldes como os heróis. Se você é dos anos 60, você escutou aquela música Crescer para ser selvagem. Está livre. O problema é que na vida real não existe nenhum rebelde que é um herói. Leia a Bíblia, não existe nenhum rebelde que foi herói. Rebeldes fazem destruição, fazem dano, eles estão cheios de dano, sempre acabam em destruição. 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolo do lar. Porque você tem rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Voltamos a falar de Saul. Alguma coisa tinha no seu coração, vou rejeitar a autoridade, quem é você para me dizer como fazer as coisas? Eu sei o melhor, faz sentido. Veja bem, feitiçaria ou bruxaria. E outra vez eu tenho feito histórias, contado histórias para você. Eu fui pastor na África do Sul. Quando eu estive lá, tinha um homem que estava namorando a filha da mulher, deixou a filha e casou com a mulher que tinha 40 anos mais do que ele e fez sentido a eles? Não, isso foi bruxaria, ela era uma bruxa. Mas isso assusta, sabe? A rebelião é assim. Como eu disse, rebeldes fazem decisões. É a coisa mais estúpida que tu vai fazer na vida. Isso vai te matar. O que Saul faz? Como foi o fim da sua vida? Ele foi pedir conselho
a uma feiticeira, a uma bruxa e acaba se matando. Por quê? Porque na Bíblia não há nenhum rebelde que teve sucesso, sempre traz destruição. E no fim, a rebelião faz que você perca a bênção de Deus. Olha, Deus é aquele quem criou a vida para que funcione sobre o princípio de autoridade. Em Romanos diz que Deus é quem coloca as pessoas em autoridade, seja policial, seja juízes, seja quem for. Deus tem a ver alguma coisa com isso. Deus foi quem criou a família. Deus planejou instrução, professores. Deus planejou e criou a igreja. E Deus entende que tem que haver autoridade. Você não pode viver a sua vida sem autoridade. Seja onde for. Se você tem vivido numa nação do terceiro mundo, você conhece o caos que acontece quando não há autoridade no trânsito. Mas é assim, acontece, a vida é a mesma forma. Deus diz que tem que haver autoridade. Foi um plano de Deus. O que muitas vezes falamos é, eu estou rejeitando uma pessoa. Mas pensa bem comigo, se Deus fosse, eu não estou dizendo que você aguente abuso dos outros, não estou dizendo isso, mas de alguma forma a gente se sente autorizado ou se sente que tem o direito de rejeitar a pessoa, mas se Deus colocou a pessoa ali, você não está rejeitando uma pessoa, você está rejeitando a autoridade de Deus. Se você vive sua vida, ninguém pode me dizer o que fazer, você está dizendo Deus não pode me dizer o que fazer, porque a autoridade vem através de pessoas. E se isso é verdade, eu vou dizer uma coisa para você da palavra de Deus. Escuta bem, Deus nunca abençoa a rebelião. Aliás, ele luta contra a rebelião. Se você faz um estudo da palavra rebelião na vida, a palavra que você sempre vai encontrar perto da palavra rebelião na Bíblia é Deus julgando a rebelião. E o motivo pelo qual eu estou dizendo isto é porque a rebelião é destrutiva, é absolutamente destrutiva. Rebeldes que ensinam rebelião nos seus filhos, isso é destrutivo, não acaba bem. Matrimônios, rebeldes no matrimônio, é um caos, é destrutivo. Rebeldes em ministério, rebeldes em igrejas. Alguns de vocês entendem a turbulência, a dor que isto causa, a divisão em famílias que a rebelião causa quando alguém diz, eu rejeito a autoridade, não vou fazer o que você diz. Escuta bem, eu conheço pessoas que sem dúvida estão agora no inferno por causa da rebelião de outros. Aliás, é horrível, escuta bem. Alguns de vocês na vida, vocês ficam confusos. Por que é que Deus não me abençoa? No testemunho, olha como Deus abençoa eles. Olha como Deus abençoa seu matrimônio, seu ministério, seus relacionamentos. Por que Deus não me abençoa? Você acha que talvez seja possível que você é um rebelde? Porque se você é um rebelde, escuta bem, Deus odeia rebelião. Ele diz que é feitiçaria. Então você está vivendo uma vida como um rebelde, rejeita toda a autoridade, e depois você diz, oh Deus, ajuda meus problemas, me dá dinheiro, salva meus filhos, meu casamento. Eu me pergunto se às vezes Deus no céu quer dizer em voz alta, sério? Porque não vai funcionar, não funciona viver a vida como rebelde. Vamos olhar finalmente curando a rebelião e depois vamos orar. Eu disse a você, Deus tem criado a vida para trabalhar com autoridade. Romanos 13:1. Que todos estejam sujeitos a autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram instituídas por Ele. As autoridades que existem foram instituídas por Ele. Uma vez mais, na vida precisamos um dia, coisas têm que ser resolvidas, mas olha, quando chegamos no fim, pelo fato de que você
conhece alguém que foi injusto, que não teve certo, você não tem direito de rejeitar a autoridade, porque a Bíblia diz que Deus escolhe todos a autoridade. E eu não conheço pessoas que é somente rebelde numa área, digamos, rebelde no trabalho, rebelde na escola. Não, rebeldes são rebeldes em tudo. Relacionamentos, escola, trabalho, igreja, tudo. E eu, como eu digo, toda semana eu agradeço as coisas que temos falado. Não são matemática, informação. Algumas coisas que falamos são dolorosas, profundamente. Mas você teve uma má experiência com a autoridade. Isso não lhe dá o direito de rejeitar a autoridade. Desculpa, você não pode. Por quê? Porque a autoridade vem de Deus. Vamos falar de curando a rebelião por um momento. Veja bem, se você reconhece, olha, eu tenho rejeição na minha vida com rebelião, como é que você cura isso? Como é que resolvemos isso? O primeiro e o mais importante é, você precisa perdoar aquele em autoridade que rejeitou ou violou você. Isso é muito importante. Eu não sei quem foi, talvez foi um pai, talvez foi um professor, um chefe, Deus nos livre, um pastor. Você precisa perdoar. Não vai funcionar a não ser que você perdoe. Colossenses 3,13. Tenham paciência um com os outros e perdoem quem os ofende. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês devem também perdoar outros. Muitas vezes está falando, olha, Deus perdoou você. O lógico, por que eu devo perdoar? Por que eu devo perdoar o fato que eu estou chateado, que eu estou magoado, que eu estou ferido? Não, porque Deus perdoou você, não é? Isto é verdade. Mas tem pessoas que vão jurar com um sorriso de um lado, pastor, eu não tenho raiva contra ninguém, pastor. Então a pergunta é, por que você vive como rebelde? Porque se você vive como um rebelde, é muito claro de que você ainda está arrastando o seu passado no seu presente, e isso não vai funcionar. Você tem que perdoar alguns de vocês. Eu confio em Deus e eu tenho visto isto nas lições. Deus tem estado fazendo coisas sobrenaturais. Eu tenho muita confiança que enquanto eu estou ensinando rostos, sentimentos, situações do passado, Deus está trazendo isso à tona e você está se lembrando. Deus diz, você não pode arrastar o seu passado agora. Perdoe, deixa ir. Você não pode arrastar o seu passado ao seu presente. Segundo, se você quer curar a rebelião, você precisa se arrepender de orgulho. Rebelião é a raiz da rebelião, orgulho. Quando seu orgulho é ferido, humilhado por outros, se seu orgulho é ferido, é magoado, em orgulho, eles dizem, eu sei melhor que os outros, eu sei mais que os outros, qualquer pessoa autoridade, e isso é rebelião. Isso também não é verdade. E você tem que se arrepender. Arrependimento que significa eu vou mudar a minha mente, eu vejo as coisas diferentes. 1 de Pedro 5,5. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbios, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Uma grande palavra na Bíblia, humildes e orgulhosos. Tem pessoas que vão cantar uma vez, dar um testemunho. Eu não sei porque me pediram para dar esse testemunho, para cantar. Isso é humildade falsa. Isso não é verdade. Quando você diz, eu sou humilde, a única coisa que eu estou dizendo é a verdade. Eu vejo as coisas corretamente. É o que humilde quer dizer. Uma coisa muito simples da humildade é, eu não sou a única autoridade que existe no mundo e todas as pessoas precisam saber isso. Eu não sei de tudo. Para alguns de vocês, estão chocados que eu digo isso. Eu não sei tudo. Mas você precisa se humilhar. Tem pessoas que eu tenho que, às vezes, jogar isto com eles. Eu digo para eles, olha, você acha que é possível? Eu sei que você está com esse problema. Você acha que seria possível que talvez você está errado? E diz, a resposta é, lógico, pastor, todos podemos estar errados.
Sabe o quê? A humildade, se eu vou aceitar a realidade, eu vou me humilhar. E terceiro, você precisa aceitar a autoridade divina em sua vida. A autoridade de Deus. Se Deus é quem estabelece a autoridade, precisamos procurá-la. Procurar ela. Seja no trabalho, seja com o professor, seja com o pai, seja com o pastor, com o homem de Deus. Peça a Deus conselhos, peça ajuda para essas pessoas. Parte disso também é fluir com autoridade. Eu não entendo. Olha, eu sei que às vezes as pessoas não entendem as coisas, mas eu entendo. Por que você não flui? Você faz o que eu estou lhe dizendo. Mais adiante, no futuro, você vai ver a verdade. Você vai ver o que eu estou dizendo. Tem pessoas que não conseguem fluir com nada. Você trabalha com pessoas assim. Tem pessoas que não fluem com ninguém nem com nada. Por que eu tenho que fazer isso? Eu não gosto. Por que eu isso? Por que o chefe... Olha, você está cansando todo mundo. Por que você não simplesmente flui com o resto? Porque é uma coisa... porque orgulho diz... se eu for fluir com o resto, eu vou valer menos, eu tenho menos valor. Não, é senso comum. E também precisamos aprender a trabalhar com a autoridade que é imperfeita. Toda autoridade que existe no mundo tem falhas. Sejam pais, cônjuges, seu esposo, e não diga amém. Sua esposa, chefe, o líder do seu ministério, seu pastor, até pastores. São pessoas imperfeitas. Você tem que trabalhar com essa imperfeição. A sabedoria é esta. Está bom. Então eles têm coisas que não é o que eu gosto. Mas isso não quer dizer que eu vou rejeitar tudo o que eles dizem e não fazer o que eles estão dizendo. Eu vou trabalhar com isso. Como é que eu posso ser uma bênção e contribuir sem ter uma guerra todos os dias? Então você tem que fazer isso. Uma escritura fascinante, Gênesis 9:27. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade, que sem Canaã seja seu servo. Está falando aqui de Noé. Noé desce da arca, Deus salva ele, a sua vida, as suas famílias, ele agora é um agricultor. O que ele faz? Ele planta uvas. E para que ele usa uva? Para fazer cachaça. E o pai fica bêbado, os filhos entram, o pai está bêbado e não somente ficou bêbado, ficou pelado. Eu diria que isso é um problema, você não acha? Atuando que nem um tolo. 3 filhos. Um deles, ele disse, o pai é malvado, olha como está pelado. Os outros 2 filhos, eles disseram, eu não estou feliz que pai está bêbado. Isto não é, Deus não aprovou ficar pelado em público ou bêbado. Mas 2 dos filhos, com respeito, tomaram um cobertor e caminhando de costas para não olhar para ele, cobriram. E amanhã, pai, você vai ver que isso não foi uma boa ideia. Mas o fascinante, o que é que Deus diz de um dos seus filhos? Ele teve cuidado de trabalhar com um homem com falhas. Ele disse que Deus amplie o território de Jafé, que Deus dê a ele mais terra. Ele vai ter domínio e bênção na sua vida, porque ele aprendeu a trabalhar com autoridade, com falhas. Você entende? Nas nossas igrejas, nossos companheirismo, nós temos formas de lidar com autoridade, com falhas, mas na vida você tem que aprender. Mulheres, você não tem permissão de rejeitar a autoridade pelo fato de que seu marido tenha feito tolices. Você não pode rejeitar seu chefe, seu líder de ministério, seus pais, seus pastores, seus professores. Você trabalha com eles. E fazendo isso, Deus diz, eu vou lhe ajudar. Eu vou fazer, com certeza, que pessoas em autoridade, eu vou lhe trazer bênção. Eu quero que vocês inclinem seu rosto esta noite, este dia, e fechar os olhos. Enquanto eu estava ensinando, eu sei que Deus tem falado no coração das pessoas. Alguns de vocês, luzes têm ligado. É um problema que você tem, você luta, você está brigando, resiste, e não é que você está lutando uma pessoa, você está lutando o seu passado. Você precisa de um milagre, você precisa perdoar e precisa de cura. E você precisa aprender a aceitar a autoridade. Eu quero ajudar você a orar. Eu quero que diga isto em voz alta. Pai Deus, obrigado por falar comigo, porque você me ama. Eu reconheço que eu tenho reagido
incorretamente com autoridade. Isso está errado e eu escolho me arrepender. Eu perdoo aqueles que me rejeitaram e me feriram. Eu deixo ir. Por favor, cura meu coração. Eu me arrependo de orgulho. Eu não sei tudo. Me perdoa. Eu aceito a autoridade que você coloca em minha vida, onde seja que for. Me dá sabedoria para que eu possa trabalhar com sucesso em relacionamentos. Me ajuda a mudar. Eu quebro esta maldição de rebelião na minha vida. No nome de Jesus. Amém. Eu quero que vamos louvar a Deus. Vamos agradecer a Deus por sua bondade. Deus, eu te agradeço. Oh, Pai, vai haver liberdade. Senhor, você vai libertar as pessoas. Traz liberdade, Senhor. Traz cura, transformação. Oh Deus, eu declaro paz e bênção nos seus corações, na nossa congregação, em matrimônios, e eu te agradeço pelo que você vai fazer, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos continuar a semana que vem. Deus abençoe vocês.